Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao canal Para Edificar, feito para a glória de Deus e para a sua edificação. Eu espero estar te ajudando, porque o meu propósito é esse, te ajudar com os textos bíblicos, com o entendimento de algumas coisas, né? Palavras, algumas questões de contexto, como eu falo às vezes contexto histórico, mas também contexto de leitura, porque para a gente evangelizar, por exemplo, para pregar no domingo, no sábado, ou seja, o dia que você costuma levar mensagem, no dia a dia também, né? É preciso entender os textos para passar de maneira fidedigna. Então, eu penso que a gente tem que ter esse tipo de preocupação, certo? Não acho que seja uma cultura inútil. Eu acho que todo conhecimento é útil, desde que seja bem utilizado e sempre, como eu digo, né? E a palavra também deixa isso claro. Sempre com humildade, nunca com arrogância, nunca com ar de superioridade. Mas, como diz a palavra, com humildade, simplicidade, humildade. É isso que a palavra de Deus nos diz. Bom, e por falar em humildade, a mensagem de hoje é sobre o lava-pés, a chamada cerimônia do lava-pés. O que é que Jesus estava fazendo? Vamos ler o texto lá em João, capítulo 13, versículos 1 ao 17, para extrairmos algumas lições. Eu sei que a principal das lições, a maioria já sabe. Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que não havia de trair. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: Entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. A gente vai extrair algumas coisas aqui, certo? Primeiro, versículo 7. Tem gente que às vezes vai entregar profecia na igreja, né? Faz uma mensagem, e aí no meio da mensagem a pessoa solta a frase. O Senhor lhe diz: Você não sabe o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender depois. E eu fico pensando, por que a pessoa não pega o texto aqui? E essa frase aplica dentro do contexto. Porque Jesus não está falando de nenhum mistério aqui. Jesus só estava dizendo que ele estava fazendo uma coisa com um ensinamento. Jesus fez algo didático, por assim dizer, para que eles todos entendessem qual foi a sua intenção. Qual foi a intenção de Jesus? Eu perguntei aí o que Jesus estava fazendo. Aí no canal, né, na capa, tem aí essa pergunta. O que Jesus estava fazendo? Em primeiro lugar, Jesus não estava instituindo uma cerimônia. Jesus não estava instituindo um ritual. O que Jesus estava fazendo foi dando a eles uma lição, para eles entenderem a lição e reproduzirem isso com as suas práticas. Jesus não estava dizendo aos 12, olha, vocês vão ser líderes de 12, cada um de vocês vai lavar os pés dos seus 12. Nem Jesus estava dizendo, olha, vocês vão se reunir uma hora e depois cada um vai ficar lavando o pé do outro. Poderiam ter feito isso? Talvez, embora não haja registro nas escrituras. Só que o que Jesus estava dizendo não era simplesmente fazer um ritual, porque fazer o ritual
É fácil. É fácil cumprir um ritual. Para a gente, às vezes, é mais fácil até cumprir um determinado ritual. Às vezes, é até mais fácil do que fazer o que realmente é necessário. Os fariseus eram craques em fazer, cumprir muitos dos seus rituais, inclusive coisas que eles mesmos criaram, que não estavam na lei de Moisés. Então, Jesus chama a atenção aqui para algo. Então, a primeira coisa não foi instituir um ritual. Segunda coisa, essa frase que eu falei tem um sentido que Jesus estava dizendo que ele estava fazendo algo de fato ali. E que eles não entenderiam de imediato. E de fato não entenderam. Só entenderam depois. Jesus estava ensinando sobre humildade. Jesus já tinha falado outras vezes que não havia maior entre os 12. Foi uma lição que Jesus quis deixar. Várias vezes Jesus tratou disso. Várias vezes Jesus falou a eles: quem quiser ser maior, seja o menor e servo de todos. Quando Jesus faz esse ato, não é ato profético, viu? Muita gente às vezes, não, vamos fazer um ato profético. Jesus não fez ato profético, Jesus estava ensinando algo, e ele, quando ele tirou a roupa de cima e colocou a toalha em volta dele, para usar na hora de lavar os pés, para enxugar os pés dos seus discípulos, ele disse: vocês me chamam mestre e senhor, e vocês estão dizendo a verdade, eu sou isso mesmo, eu sou mestre e senhor. Só que o mestre e senhor fez um ato de um servo, porque quem lavava os pés dos convidados para uma festa, ou seja, o que fosse, né, o anfitrião chamava as pessoas e esse anfitrião dispunha de servos que lavavam os pés do visitante, da pessoa que chegava, que vinha da rua, ruas empoeiradas, os pés cheios de poeira, ali aderindo e muito sujo com certeza. E aí Jesus toma esse ato, essa postura de um servo e faz isso com os seus discípulos. Isso com certeza escandalizou muita gente ali. Muita gente escandalizou. Quando Pedro diz assim: Senhor, de maneira nenhuma lavar os meus pés, não é que Pedro não queria ter seus pés lavados. Pedro apenas olhou para ele, reconheceu que ali era o Senhor e Mestre, e não era justo que o Senhor e Mestre se posicionasse como um empregado da casa, como um servo, um escravo. Então, por isso que ele disse: de maneira nenhuma lavará os meus pés. Ele podia dizer: olha, Senhor, desde que o escravo venha, o empregado da casa venha e lave meus pés. O Senhor não. O Senhor é mestre, o Senhor é Senhor. O Senhor é tudo para mim. Não é? Mas, mesmo assim, Jesus disse que se ele não aceitasse que Jesus fizesse isso com ele, não teria parte com ele. Ou seja, para fazer parte do ministério de Jesus, tinha que aprender a humildade. E era essa a lição que ele estava ensinando, e por isso que ele disse isso a Pedro. E Pedro não teria parte com ele se Pedro não se submetesse ao que Jesus estava fazendo, para depois fazer também eles fazerem uns com os outros. Então, que fique claro para nós que essa lição que Jesus deixa aqui é para a gente aprender a ser humildes como mestre. E ele diz: não é o servo maior do que o seu senhor. Em outro lugar, ele diz: não é o discípulo maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. O que é que Jesus quer dizer nesse outro texto? Que é possível que o discípulo chegue ao mesmo status do mestre. É possível. Jesus disse que basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então Jesus não estava dizendo que era impossível eles serem como o seu mestre, que nesse caso era Jesus. Então Jesus colocava assim, de um modo geral, uma lição de sabedoria: nenhum discípulo de ninguém seria maior do que seu mestre. Isso de modo geral. Agora, especificamente a respeito dele, ele disse que basta ao discípulo ser como o seu Senhor. Então é possível você crescer, é possível você chegar na estatura de Cristo. Então é isso que a Bíblia nos traz, e é o que eu incentivo você. Se você se considera muito pequeno e acha que é incapaz, não. Jesus disse que você não pode ser mais, mas você pode ser como o seu mestre, certo? E dependendo da qualidade do mestre, às vezes o mestre se deixa superar. E quem aprendeu com ele, às vezes, acaba aprendendo muito mais, porque se dedicou muito mais. E às vezes o mestre se acomoda e não avança mais, não cresce mais, fica estagnado no que aprendeu 10, 20, 30 anos atrás. E o discípulo que chega depois se empenha mais, se esmera mais, continua em oração, né? Não negligencia. E por isso que eu digo, no começo eu já disse a você, para você continuar buscando e lendo a palavra, mas continue orando.
A oração é extremamente importante. E a maneira que nós nos conectamos com Deus. E é aí que ele vai te ensinar muita coisa. Ele vai ensinar prática. Conhecimento é inútil? Não. Jamais eu vou dizer isso. Conhecimento é útil, desde que aliado a uma vida de santidade. Certo? E de humildade, como Jesus deu exemplo. Esse exemplo que Jesus deixou não foi para ser uma cerimônia anual de lava-pés, não foi para ser uma cerimônia da igreja atual, né? Qualquer igreja cristã, evangélica ou não, para fazer essa cerimônia, porque eu já disse, cumprir um ritual é fácil. Difícil é, às vezes, ter que engolir certas coisas, certas razões, não é? Às vezes a gente acha que está certo, está com razão, ou que tem uma opinião melhor, ou até se considera melhor do que o outro, porque ora mais, porque jejua mais, ou porque estudou mais, ou seja o que for, né? Que tem uma graduação. Não sou contra a graduação, sou contra a arrogância, sou contra o orgulho. Contra a graduação, não. Eu acho que você deve estudar sim. E eu já falei aqui, como Jesus disse, basta o discípulo ser como o seu mestre. Então, se você quiser, né, hoje você está aqui ouvindo e aprendendo, acredito eu que está aprendendo, mas você pode, um dia, lá na frente, me superar. Meu irmão, eu vou ficar feliz da vida. Vou ficar muito feliz se você juntar todo o conhecimento da sua carreira cristã e organizar tudo isso e começar também a ministrar para outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz, porque eu vou saber que tem mais gente se engajando nesse trabalho, que é realmente um trabalho de ensinar, uma tarefa importantíssima. Então, eu acredito nisso. E incentivo a que você busque, que você ore, que você estude e você avance. Mas não esqueça da lição. A lição do que hoje é conhecido como cerimônia do lava-pés, mas que Jesus não instituiu como cerimônia, não instituiu como ritual, mas trouxe uma lição, foi didático. Que essa lição de Jesus faça parte do meu dia a dia, também do seu dia a dia, e que a gente possa tratar, como Paulo diz lá numa carta, considerando os outros superiores a si mesmos. Será que a gente que é líder consegue fazer esse exercício? Considerar os outros superiores a você? É um desafio. Desafio que Jesus venceu e deu exemplo. Que ele seja sempre em tudo o nosso exemplo de vida, e não só de vida, mas de vida eterna, porque é assim que vai ser. Tá? Por enquanto é só. Deixo você com essa meditação sobre esta lição que Jesus deixou de humildade. E sejamos capazes de lavar os pés uns dos outros, no sentido de sermos humildes no trato uns com os outros e valorizar o outro mais do que a nós mesmos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.